Hora de conversar com Juliana Rosa. Banco Central aumenta a projeção de crescimento do PIB. Ô, Juliana, a gente que trabalha com notícia, a gente está vendo isso acontecer reiteradamente. Não é só nesse governo, não, tá? Nos anteriores também. Os caras fazem lá uma previsão e aí eles vão aumentando barbaramente durante o ano e no final das contas o resultado vem maior ainda do que aquela projeção que já teve aumento. Não é que eu esteja reclamando, mas será que os caras não têm que mudar aí as réguas, os parâmetros, enfim, a maneira de observar a dinâmica da economia brasileira? Bom dia para você. Tá tudo realmente com parâmetros completamente diferentes nesse pós-pandemia, Megali. Aqui no mundo, ninguém esperava que Estados Unidos, por exemplo, fosse ter uma inflação de quase 10% e demorasse tanto a puxar a inflação para baixo, porque estava também muito aquecida a economia. Tem uma discussão mundial aí em relação a esses parâmetros, sim. Bom dia primeiro para você, para Sheila, Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. De fato, tem uma discussão grande aí, você está puxando por essa questão das projeções, e eu sempre pergunto isso para os economistas, porque eles são taxados como aqueles que erram muito, sempre erraram muito, é uma ciência social, claro, então ela não é uma ciência exata, a partir de comportamentos humanos, aquilo vai se alterando. Agora, a gente começou o ano com previsão de crescimento de 1,5%, 1,8% no máximo, e agora a previsão passa de 3%. Então não é um errinho, né? É um erro grande onde a gente vê que vários parâmetros da economia mudaram. Questões estruturais mesmo. Depois da pandemia, você tem uma série de elementos que estão sendo estudados, levantados, como ganho de produtividade, trabalhos online. Você tem uma série de fatores aí que estão sendo acompanhados, estudados agora mais recentemente. O Banco Central divulgou agora há pouco uma previsão de crescimento do PIB esse ano, agora está em 3,2%. A previsão anterior era 2,4%. Então, já estava 2,3%, aliás, agora é 3,2%. Já estava defasada essa previsão do Banco Central, porque o próprio governo, as estimativas do Ministério da Fazenda já oficialmente estão acima de 3%. Então, o Banco Central, ele agora atualiza essa previsão, que está mais em linha aí com a média das previsões gerais, então esperando o crescimento da economia brasileira esse ano de 3,2%. E tudo está surpreendendo para cima, não é uma coisa ou outra, porque no ano passado, também é importante a gente registrar que a economia ela de fato cresce ao redor de 3% já há 3 anos seguidos, e aí se tem um debate até se a economia realmente parece que ela tem hoje uma musculatura maior, ela tem uma capacidade de crescimento maior do que tinha, gerando uma inflação baixa, que esse que é o ideal, né? Ter uma capacidade de sustentar crescimentos maiores. E aqui o Banco Central fala que tudo surpreendeu, porque no ano passado o que sustentou o PIB foi principalmente a parte do agro e serviços também, que a gente fala muito desse setor, né? Que ano passado cresceu, mas esse ano cresceu muito mais o setor de serviços, a parte de salão de beleza, de conserto de automóvel, serviços em geral, teve uma explosão de crescimento esse ano. Então ele fala aqui que ele está aumentando a previsão do PIB com o crescimento do consumo das famílias, com o crescimento do setor de serviços. Olha só, setor de serviços, ele coloca aqui uma diferença entre a previsão inicial e o que vai ser registrado em mais que o dobro. A indústria também teve um crescimento muito grande. A parte do agro esse ano está pior que ano passado, por exemplo. Está tendo contribuição negativa para o PIB. A produção agrícola ela continua muito forte, mas ela é menor do que a do ano passado. Então, quem está sustentando o PIB é principalmente o setor de serviços, mas também a indústria, também o consumo das famílias. Importação cresceu muito, justamente para não gerar tanta inflação. A importação explodiu, porque como a gente não tem capacidade produtiva para dar conta do crescimento forte de consumo, teve que importar muito o Brasil. Então as importações bombaram esse ano, as previsões de importação estão em 11%, a previsão inicial era 6%. Agora, aí vem a discussão da inflação, né? Ele está falando aqui que a chance de estourar o limite da meta de inflação esse ano, que é 4,5%, ele está em 36%. Aumenta o cenário que, segundo o Banco Central, de probabilidade de estourar o limite da meta de inflação. Ele, Banco Central, está prevendo uma inflação no final desse ano em 4,3%. O limite é 4,5%, já prevendo os aumentos de juros que estão sendo esperados ali pelas pesquisas de mercado. Agora, o que a gente falou ontem aqui, né?
Depois que saiu aquela inflação ontem bem abaixo do previsto, a gente falou aqui cedo aquela prévia da inflação oficial veio muito abaixo do previsto. E principalmente essa parte de serviços, que ficou zero a inflação dessa parte de inflação de serviços no mês de setembro agora. Então, claro que uma andorinha só não faz verão, tem que esperar outros dados, mas certamente o Banco Central, depois de um dado de inflação baixo, bem abaixo do previsto, o anterior também tinha sido bem abaixo, provavelmente, o que eu tenho olhado aqui agora nas análises da manhã, é que o Banco Central pode subir bem pouco o juro, porque a inflação talvez não justifique subir o juro para cima de 12%, como o mercado estava esperando aí nas previsões, e ainda em média aí acha que o juro teria que subir até 12%, está em 10,75%. Então são previsões que o Banco Central aponta essa pressão maior de crescimento, uma inflação que realmente está ali correndo um risco maior de estourar o limite da meta, ao mesmo tempo os dados mais recentes mostrando essa inflação já mais comportada. Então, a busca por esse equilíbrio, né, da gente conseguir continuar crescendo bem, que essa é a previsão, tá? A gente continuar crescendo bem, não os 3,5%, talvez mais 2,5%, com o mercado de trabalho ainda aquecido, desemprego muito baixo, e com uma inflação aí que consiga caminhar para baixo de 4%. É difícil a gente ter uma inflação de 3%, que é a meta do governo, que é um governo também que gasta muito, estimula muito o crescimento. É difícil baixar a inflação num cenário onde você tem tanto questões estruturais sustentando o crescimento, quanto um governo que também gasta muito, estimula muito o crescimento. Então, talvez acho que o equilíbrio do Brasil hoje vai ser um juro talvez ali elevado ainda, né? Fique ali na casa dos 10%. A gente queria juro menor, mas dentro do que se sustenta hoje a economia, talvez seja o possível esse equilíbrio, né? Um crescimento ainda forte, que é o que a gente quer também, desemprego baixo, e uma inflação ali abaixo de 4%, parece que é um equilíbrio de bom tamanho aí para a realidade brasileira. Muito bem. Fusquinha tá atrasadíssimo. Juliana, boa quinta-feira, até amanhã. Um beijo.